Olá, pessoal. Boa noite. Bom estar com vocês falando de um tema hoje muito importante, muito interessante, que é sobre criatividade, educação, saúde mental, relação com psicologia positiva. Eu sou Solange Mugler-Wexler, eu sou a professora da PUC de Campinas, também sou a presidente da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, chama-se Cria Brasilis, e vou estar compartilhando com vocês um pouco, né, da base da criatividade, um pouco das minhas pesquisas, um pouco do nosso trabalho. E tenho o prazer aqui de estar aqui comigo, minha ex-aluna, doutora, agora da UNB, a professora Janete. Janete, apresenta aí para o pessoal. Olá, boa noite para todos. É um prazer estar aqui, né, participando deste congresso, deste evento, mas especialmente junto com a professora Solange. Estávamos falando que é só assim para nos reencontrarmos, né, professora Solange? É um prazer, né, Janete, falar da nossa paixão, né? Exatamente, falar daquilo que a gente gastou tanto tempo, né, professora? Colocamos o nosso coração ali por tantos anos, na verdade, né? Então, eu sou a professora Janete, trabalho na área, sou docente no momento, né? Tenho o privilégio aí de seguir o modelo, o exemplo da professora Solange, e continuo pesquisando a área de mentoria do talento, né? Uma temática, assim, incrível, e especialmente no contexto educacional, né? Um campo muito fértil para nós continuarmos trabalhando. E é importante a gente mostrar como a criatividade está em todas as áreas. Hoje o nosso foco vai ser saúde mental, vai ser educação, e mostrar para vocês a amplitude do conceito de criatividade e a relação que tem, né, com a psicologia positiva. Então, eu tenho certeza que um pouquinho que nós vamos conversar hoje com vocês vão ficar apaixonados pelo tema, porque a criatividade realmente é uma paixão, né? Está em todas as áreas. E, no final, podemos deixar aberto para as perguntas, né, que mais vocês gostariam de saber. Então, vou começar aqui um pouquinho, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? E vamos estar, então, começando a conversar com vocês sobre criatividade, saúde mental e educação. O que isso tem a ver com a psicologia positiva? O que nós temos um pouquinho de erro ali, né? O que nós temos que trazer para vocês? Enfim, a importância desse tema aqui para a psicologia, né? Psicologia positiva. Então, nossos tópicos de hoje são relacionados com os seguintes temas. Eu vou primeiro conceituar a criatividade, depois eu vou falar um pouquinho sobre as formas de expressão criativa, depois nós vamos falar um pouquinho, trazer para vocês criatividade e cultura, a questão dos níveis de criatividade e inovação, depois eu vou apresentar para vocês um modelo que eu desenvolvi de criatividade, trabalhar um pouquinho com vocês a psicologia positiva e a criatividade, as forças de caráter. Depois nós vamos chegar até as pessoas criativas, os ambientes, a educação, e depois, basicamente, a professora Janete vai, né, abrir mais o tema sobre mentoria, que é uma área importantíssima para a estimulação da criatividade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos com vocês, trazer um pouquinho da literatura na área, da pesquisa na área. Então, primeiro, é importante que a gente encare um pouco, fale um pouco sobre as teorias implícitas. O que são teorias implícitas? O que as pessoas acham que é a criatividade? Então, você vê muito, né, aqui uma multidão, eu tenho até um artigo sobre isso, as teorias implícitas, onde meus alunos comigo, nós comparamos também as teorias implícitas e as teorias científicas. Então, o que você vê nas teorias implícitas? Você encontra nas pessoas que a criatividade é uma inspiração súbita, de repente vai baixar uma inspiração em mim e eu vou fazer, né? Então, é uma ideia errônea, né? Pensar que a criatividade é só um momento específico que vai baixar essa inspiração. Ou se não é algo que Deus me deu e não adianta, Deus não me deu esse dom, então eu não vou conseguir fazer nada, eu não sou uma pessoa criativa, e é uma teoria errônea. E o outro que é habilidade biológica. Eu não, quer dizer, não nasci para isso, não tenho habilidade para isso, não tenho habilidade para nada, enfim, é uma questão assim limitadora porque pensa que criatividade depende, né, de uma parte só biológica.
E o outro também é a doença mental. Quem é criativo é meio esquisito. É meio esquisito, né? Parece até um doente mental. A gente olha lá para trás, né? Lá no Foucault, o Foucault, né, trancava, né? Ele conta, né, que as pessoas diferentes eram trancadas, trancafiadas. Né? E aí muitas pessoas chegam a uma relação, mas o Van Gogh não era doente mental? A gente pega uma pessoa e compara, dizendo que o criativo teria uma doença mental. Então, só para, como eu falo, brincando com meus alunos, né? Na verdade, a criatividade e a doença mental estão espalhadas normalmente pela população, ou seja, eu posso ser criativo e ter algum distúrbio, e posso não ser e também ter distúrbio. Então, doença mental é uma outra curva normal que não necessariamente bate com a criatividade, como nós vamos trazer aqui. Então, qual é a criatividade? O que é a visão científica da criatividade? Existe um consenso que criatividade envolve algo novo e relevante. Isso é muito importante. Algo novo, algo diferente e relevante. Esse relevante também é um conceito muito importante. Ou seja, eu tenho que estar resolvendo um problema. Seja ele de nível pessoal, seja ele de nível profissional, seja de nível organizacional, cultural, relevante. Daí a diferença que a gente pode fazer até, vamos dizer, com esquizofrênico. Uma pessoa esquizofrênica pode ter ideias muito diferentes, só que as ideias dela não são para resolver um problema, é um delírio, alguma coisa que não tem nada a ver. Né? Então, de repente, eu ouço vozes, eu vejo coisas, mas não tem a ver com aquele problema que eu estou tentando resolver. Então, não é relevante para a solução de problemas. Então, claro, o que a gente tem na ciência sobre criatividade, um consenso, é que envolve algo novo e relevante. Mas relevante para quem? Pode ser relevante para você como indivíduo. Né? Eu, de repente, fiz uma coisa que eu gostei muito. Né? Então, aquilo para mim é relevante, é algo novo que eu não tinha feito. Mas pode também ser relevante para a sociedade. Então, quando eu estou fazendo um artigo, uma tese, uma dissertação, uma descoberta, será que já existe isso na sociedade? Então, ele é relevante para a sociedade. O que é muito claro também na visão científica é que a criatividade pode ser medida. Então, existe uma série de maneiras de medir a linha de pesquisa nessa área. Tá? Então, a criatividade pode ser medida através de desenhos, palavras, ações, né? Comportamentos, produtos, ela pode ser avaliada por outras pessoas, enfim. A criatividade é uma ciência, ela tem os parâmetros científicos, ou seja, ela pode ser observada e pode ser medida. Outra coisa muito importante, para contrapor aquela ideia de repente vai baixar algo em mim, é a questão de persistência e esforço. É que eu deixo muito claro para as pessoas, meus alunos, pessoas que me ouvem, que a criatividade, ela envolve persistência e esforço. Tá? Então, eu dou um exemplo, né? Por exemplo, um escultor. Ele não vai ver um bloco de pedra e, de repente, tive uma ideia. Não é só isso, ele vai ter que trabalhar, aqui eu tenho que mexer na boca, aqui eu tenho que mexer no nariz. Ele envolve persistência e esforço. Se eu vou escrever um livro, eu tenho uma ideia para um livro, uma novela, tá? Não vai assim, de repente escrevi um livro, pronto, acabou. Não, eu mexo com as palavras e passo meses, às vezes até anos, né, tentando melhorar, fazer bonito a elaboração. Então, a criatividade, como dizia já, né, tem até uma frase do Einstein, né, que dizia que a criatividade é 90% de esforço e 10% de inspiração. Tá? Então, ela envolve trabalho, em qualquer área, seja na área escrita, seja na área verbal, seja na área leitura, em qualquer área, a criatividade envolve esforço concentrado. Falando da minha pesquisa ali, que eu estava mencionando, sobre as teorias implícitas, isso foi uma coisa interessante. Nós comparamos a visão dos brasileiros com a visão dos holandeses. E a gente viu que para os brasileiros era muito assim, é uma criatividade, é uma coisa solta que vai aparecer de repente. E para os holandeses já havia essa noção, era necessário esforço, é necessário batalhar, que de repente vai aparecer uma ideia, mas através de um esforço e vai precisar ser trabalhada e melhorada. Então, a criatividade para um produto criativo envolve esforço, envolve persistência. Está relacionado com saúde mental, sim.
tá? Como a gente vai estar mostrando hoje. Por quê? A criatividade está relacionada com a autorrealização, você procurar estar bem. Então, agora, na época de pandemia, por exemplo, o que mais se fala? A criatividade é um nome que a gente... Não, um conceito que a gente vê o tempo todo. Vamos ser criativos, vamos pensar em alguma coisa para fazer dentro de casa, com os filhos, com o marido, na profissão. O que eu vou fazer com o meu tempo? Então, de repente, a criatividade passou a ser a palavra mais citada nessa pandemia. Nós mesmos temos publicação na revista da PUC, Estudos de Psicologia, publicação só relacionada à pandemia, teve uma edição especial, enfim. A criatividade está relacionada com a saúde mental. Como é que eu vou enfrentar essa pandemia sem criatividade? Então, ela é um plus, é a necessidade agora da pandemia. E ela está presente em todas as áreas, é como a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês. Tá? Então, por exemplo, aqui eu dei alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho um prato. A criatividade está presente na culinária, sim. Tá? Eu posso fazer das mais diferentes maneiras. A gente gosta de um restaurante que é criativo, que tem coisas bonitas, não comida jogada. A criatividade está presente na moda, sim. Aqui, por exemplo, o desfile de moda. A criatividade pode estar presente na moda. A criatividade está presente no jardim? Sim, eu posso fazer um jardim bastante criativo. Veja os jardins de Bulemax, cada jardim mais maravilhoso que o outro. Em Otim, então, por exemplo, um exemplo. Jardim. Está presente na decoração, sem dúvida. A decoração, a arquitetura, a Casa Tor, Casa Cor, Festival da Casa Cor no Rio. Então, a decoração é um plus da criatividade. A criatividade pode estar presente também até nos cabelos, tá? Novas modas de cabelos aqui. Tá? Ela pode estar presente na fotografia, sim. Tá? Eu posso ver várias coisas sob diferentes pontos de vista, a mesma coisa sob diferentes pontos de vista. A criatividade está presente na computação, sem dúvida. O que a gente está fazendo agora, uma live, resultado de uma ideia, de várias ideias criativas, de uma equipe para ter ideias criativas. Na literatura nem se fala, A criatividade, ela envolve, você pode criar das mais diferentes formas, literatura, poesia. E aqui, finalmente, a pintura. Por que eu coloquei a pintura em último lugar aqui? Só para mostrar para vocês que quando você fala assim, eu não sou criativa, eu não sei pintar, tá? Quantos exemplos eu já dei aqui de criatividade que você pode ter, e muitos outros. Tá? Então, é importante que você veja que criatividade está em todas as áreas. Ela pode estar presente das mais diversas formas. Então, não precisa ser necessariamente, não precisa ser na pintura. Tá? Pode ser nas mais outras diferentes formas. Tá? E aqui eu trouxe para vocês também pessoas que se distinguiram nas mais diferentes áreas, líderes criativos. E aqui você não vê doença mental, Vão pessoas saudáveis dando contribuições nas mais diferentes áreas, o Einstein, o Freud, o Thomas Edison, nas áreas científicas, a Tarsila do Amaral, Marie Curie, que ganhou o prêmio Nobel, Simone de Beauvoir, enfim, a criatividade está presente nas mais diferentes formas e também não tem diferença de gênero, vocês sabiam disso? Não, não tem diferença. Por que tem menos mulheres, então, no prêmio Nobel? 10% só de mulheres, quando a gente olha tudo que já foi premiado. E aí eu tenho muitos trabalhos sobre isso, capítulos de livros sobre isso, publicações sobre essas questões, mostrando que é uma questão mais, vamos dizer, social ou educacional do que uma questão de potencial. As mulheres têm potencial igual ao dos homens. E a literatura traz que, em termos de testes objetivos de criatividade, não existem diferenças no desempenho, tanto entre os dois sexos. As diferenças aparecem quando você vê a criatividade, quando está expressa na vida real, por causa de vários bloqueios que a sociedade impõe à mulher. Então, é uma questão biopsicossocial, vamos dizer. Bio, porque a mulher ela tem a questão biológica, ela tem, por a questão biológica, ela que vai cuidar dos filhos, Então, ela tem esse período, vamos dizer, limitado a uma questão mais familiar, mas ela tem a questão também social. Tá? A questão da educação, que eu trago muito nos meus trabalhos, mostrando que a mulher é mais educada tradicionalmente a cuidar de alguém, enquanto o homem
ele é educado, os brinquedos, tudo mais, é fazer coisas fora do lar. Então, tem uma questão social, sim, mas em questão de potencial, não existem diferenças de gênero, tá, pessoal? Então, é por isso que eu coloquei exemplo de homens e mulheres para vocês verem. Tá? Bom, Kaufman, que esteve com a gente há um tempo aqui, eu tenho trabalhado também, James Kaufman, ele traz a questão histórico-cultural. A criatividade pode ter componentes, se você olhar, utilidade, é útil para quem, né? Mas você tem que olhar dentro do contexto histórico. Dentro daquele contexto histórico, se foi algo novo, se foi uma descoberta, né? Então você vai olhar não só as aptidões do indivíduo, o processo que ele fez, mas também a cultura. Então é importante que a gente envolva o que é criativo para o Brasil, pode não ser criativo lá para os Estados Unidos e vice-versa, tá? Ou outra cultura qualquer. Tá? E depois, quando a gente compara o Ocidente com o Oriente, então as diferenças são maiores ainda. Então, a criatividade tem que ser vista dentro do contexto histórico-cultural. E isso é muito importante. Por isso, todo um trabalho que, quando a gente faz, né, sobre avaliação da criatividade, assim como avaliação psicológica, nas mais diferentes áreas, a gente quer saber o que acontece em cada contexto, em cada país. Então, é importante que a gente veja o contexto histórico. Agora, a criatividade, ela está também em níveis, pessoal. Então você fala, mas eu não pinto tão bem, né, quanto a Tarsila do Amaral, né? Eu não escrevo tão bem quanto, vamos dizer, o Machado de Assis, enfim, você está se comparando com altos níveis. Não, a criatividade começa bem pequenininha, ela começa em pequenos níveis. Então, se você observar uma criança ao brincar, ela tem criatividade, ela precisa ser estimulada e reconhecida. Então, ela vai passar para os próximos níveis, mas ela não começa nesse nível. Então, o que acontece? O nível de exigência é muito grande. E quando a gente vai estar falando sobre os ambientes, a gente vai estar mostrando que, muitas vezes, é o ambiente que vai cercear essa criatividade ou estimular. Mas ela não acontece de uma vez só, né? Um surto de criatividade, de repente, eu fiz uma grande descoberta. Ela começa em pequenos níveis. E a gente deve reconhecer os níveis de criatividade. Também eu tenho discutido muito, trazido muito essa questão da criatividade com a inovação. A gente sabe que a inovação ela traz ganhos econômicos, às empresas, o país quer inovação. Entretanto, a inovação depende de uma ideia diferente, né? É uma ideia diferente, que ela é posta em prática e ela tem um impacto econômico. Mas ela é uma ideia diferente. E a ideia diferente é criatividade. Então, a inovação depende da criatividade. Só que a nossa lei da inovação não está falando da lei da criatividade, vamos estimular a criatividade. Existe uma lei da inovação, vamos inovar em produtos, principalmente em produtos que trazem, né, impacto econômico, toda essa parte. Existe a lei da inovação, mas ninguém trouxe ainda a lei da criatividade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar que a criatividade é central para a inovação. Agora, nem todos os produtos, nem todas as coisas que eu faço levam à inovação. Eu posso fazer uma criatividade, gerar, por exemplo, fazer um livro, ou fazer um quadro, ou dar uma aula criativa, enfim. Eu posso trazer a criatividade nesses diferentes níveis, mas não está muito preocupado com a questão da implementação econômica. Então, nem sempre a questão da criatividade é uma preocupação de implementação econômica. Mas se eu quero trazer algo para a sociedade, para implementar um startup, uma nova ideia, uma descoberta, eu estou falando em inovação. Então, é importante ver que esse elo é essencial. A inovação depende da criatividade. Bom, eu fiz esse modelo que eu tenho trazido várias vezes para que as pessoas entendam, eu tenho trazido nas minhas palestras para mostrar qual é o modelo teórico com o qual eu tenho trabalhado. Então, existem habilidades cognitivas de cunho hereditário, vamos dizer, né, que são, por exemplo, suponhamos que eu quisesse ser cantora, eu precisava ter uma voz muito boa, né? Vamos dizer que eu quisesse ganhar na natação, eu quisesse ser, né, agora nas Olimpíadas, eu precisava ter uma respiração muito melhor, né, do que eu tenho agora. Né? Suponhamos que eu queira ser um político, eu tenho que ter, né, habilidade para falar, uma habilidade lógica, de pensamento lógico, esperaria isso. Né? Bom,
Só que isso não é suficiente. Eu preciso das características de personalidade. Então, para eu ser esse narrador, essa cantora, esse músico, esse criativo, eu preciso de certas características, que eu vou estar falando daqui a pouco, né, que estão relacionadas à motivação, ao dinamismo, à coragem de criar, e também temos os estilos próprios, as maneiras que eu vou expressar essa criatividade. Só que isso tudo depende para ser estimulado do meio ambiente, que está na família, na escola, na sociedade. Né? Então, por exemplo, a professora Janete hoje vai falar a importância da escola, um pouquinho para vocês, como estimular. Porque eu posso ter essas habilidades, posso ter as características, mas se eu não tiver esse ambiente, eu posso destruir. Como a gente vê aí, o que acontece aí nas lugares aí, nessas populações carentes, nesses ambientes carentes, onde gente com muita habilidade, tem características de personalidade, mas não tem um ambiente para dar valores. Então, eles podem destruir o outro, né, em vez de construir. Então, se esse, como eu coloco, se esse modelo teórico, né, funcionasse, essas coisas estão em sintonia, a gente chega a uma autorrealização. E esse é o, né, de a saúde mental. Tá? Então, a gente precisa, né, voltando, dessas habilidades, né, o que cada indivíduo tem, né, e aí, como que eu vou expressar? Tá? Então, eu posso expressar a minha criatividade em nível individual, posso fazer coisas para mim. Eu posso expressar a minha atividade em nível econômico, eu posso construir coisas que têm impacto econômico, inovação, eu posso criar startups, criar empresas, criar inovações químicas em laboratórios, enfim, eu posso criar. Minha criatividade pode ser em nível social, eu posso criar atividades, eu criar programas que têm impacto social, né, que vão trazer um benefício social. Né? Então, por exemplo, um dos últimos prêmios Nobel foi trazendo como a economia pode beneficiar a sociedade. Enfim, eu posso expressar a minha criatividade em diferentes níveis. Por isso eu criei CIES, né? A criatividade em nível individual, econômico e social. Tá? Então, é o modo, enfim, o modo que eu escolhi, o modo que eu prefiro expressar a minha criatividade. Então, as pessoas têm as maneiras diferentes de expressar. Agora, então, como é que está a criatividade na pirâmide de Maslow, para a gente falar, né? Eu falei com vocês um pouco sobre autorrealização. E a autorrealização, na pirâmide de Maslow, que é bem conhecida, ela vem em último lugar. O próprio Maslow dizia que a autorrealização era um sinônimo da criatividade. Então, eu venho aqui das necessidades fisiológicas básicas, necessidades de segurança, sociais, autoestima e autorrealização. Então, para a autorrealização, eu preciso da criatividade. Bom, então, como é que está a psicologia positiva nessa relação toda? A psicologia positiva, ela define as forças de caráter, né? As forças positivas de caráter. Então, tem maneiras diferentes de você falar sobre a psicologia positiva na questão do indivíduo. Vamos focar no indivíduo agora, né? Então, ela fala sobre as emoções positivas, né? Você despertar bem-estar, emoções positivas, o engajamento intenso nas tarefas, que é importante, essa questão da motivação, engajamento intenso, os relacionamentos afetivos, você cultivar, o sentido da vida, o sentido de um destino criativo, que eu tenho falado muito sobre isso, a questão da missão criativa, que é uma pessoa que os líderes, né, meus estudos sobre líderes, eu tenho visto isso. A criatividade, ela tem entrado muito no trabalho de psicologia positiva através do autor húngaro-americano, que é o Csikszentmihalyi, e ele fala sobre o estado de flow, que eu vou explicar depois para vocês, como a criatividade está relacionada com a psicologia positiva. E a autorrealização, todos esses são conceitos que aparecem na psicologia positiva e que aparecem no estudo da criatividade. Então, aí você já começa a ver como a criatividade está relacionada com esse bem-estar, com esse engajamento, com um relacionamento com sentido de vida. Bom, então como que eu posso estudar, então, a criatividade? Eu posso estudar a criatividade através da pessoa, a pessoa criativa, eu posso estudar o processo que isso se desencadeia, ou posso estudar o ambiente. São maneiras de estudar a criatividade. O foco do meu trabalho pode ser qualquer um desses, ou a interação.
Então, vamos pensar um pouco sobre a pessoa criativa, que é o nosso foco aqui. O que é ser uma pessoa criativa? Inúmeros trabalhos sobre isso, inúmeros trabalhos. Então, a gente tem visto algumas características que destacam na pessoa criativa. Sem dúvida, a motivação para criar. Eu quero fazer alguma coisa. E essa motivação, muitas vezes, vem da curiosidade. Nossa, mas isso aqui, por que isso aqui é dessa maneira? Relacionado ao inconformismo. Então, essas características são essenciais. Eu não quero aceitar as coisas do jeito que estão. Mas não é aquele inconformismo, abaixo tudo, abaixo isso, abaixo o governo, abaixo isso. Né? Eu quero um inconformismo produtivo. E esse produtivo é que vai gerar novas ideias. Então, o otimismo é uma característica muito importante da criatividade. Por quê? Porque a criatividade é a solução de problemas. Eu sempre vou olhar de modo otimista. Como é que será que isso poderia ser resolvido? Então, a criatividade, ela tenta procurar uma solução, diferentes soluções, não é só uma. Tá? Por isso que ela está ligada diretamente com o otimismo. Tá? A persistência é outra característica, como eu dei exemplo para vocês. Né? Envolve elaborar, melhorar, 90% de esforço, 10% de inspiração. Né? Então, a persistência é essencial. Eu vou batalhar nessa ideia para tentar conseguir. O dinamismo, né? A vontade de fazer alguma coisa. Tá? Então, a gente vê que é uma pessoa produtiva, né? O dinamismo nesse sentido, de fazer alguma coisa. E a resiliência. A resiliência é justamente como que você reage às situações de estresse. Tá? Tem muitos artigos, muitos trabalhos mostrando como a resiliência ela está relacionada com a saúde mental e relacionada com a criatividade. Então, a resiliência vem até no termo da física, né? Metais resilientes, é como você reage frente às situações. Eu reajo com depressão ou reajo, né, com vontade de solucionar? Essa vontade de solucionar, o dinamismo, o otimismo, estão ligados com a criatividade. Então, essas características são características básicas da pessoa criativa. Tá? Eu posso olhar também a criatividade, estudar como processo criativo. O que se passa na cabeça do indivíduo para ele criar? Como é que é o processo? Então, inúmeras teses, dissertações, artigos sobre o que é esse tipo de processo. Tá? Então, o que a gente tem visto? Existem etapas. Tá? E uma etapa essencial é você estar motivado. Não, eu quero fazer alguma coisa, eu estou motivado, eu quero fazer. E aí você entra nesse estado de flow, ou fluir. A gente está vendo muitas publicações, inclusive até na área organizacional. O que é o flow? O estado de fluir, que esse autor, Csikszentmihalyi, falou muito sobre ele, é uma intensa concentração que você até perde a noção da hora. Você gosta tanto do que você está fazendo, você está tão interessado, tão envolvido, que você até perde a noção. Então, existe um intenso engajamento no que você está fazendo. Então, o flow é uma característica de um processo criativo, é característica de um processo que dá alta motivação. E esse processo também lhe leva à incubação, de pensar em novas ideias que podem estar acontecendo. Enquanto você está pensando, trabalhando ali, você está jogando na sua cabeça com novas ideias, está incubando. Então, essas 3 etapas, a motivação, o flow e a incubação, são essenciais para o processo criativo, olhando do ponto de vista da pessoa. Então, se você está motivado, se você gosta de algo, que você se dedica e que gosta de explorar, você está em estado de flow. E esse flow vai te dar novas ideias. Essas novas ideias, não necessariamente você tem que estar colocando em prática as ideias. As ideias podem estar em estado, vamos dizer, semiconsciente, mas é um estado que aparecem novas ideias. Então, a incubação é um processo que pode levar algum tempo, ou é um processo, vamos dizer, não visível, né? Porque você está com as ideias mexendo na sua cabeça, mas ainda não está claro como isso vai acontecer. Mas existe um processo aí semiconsciente. Agora, então, falando mais sobre o que é uma motivação criativa, a gente tem o conceito de motivação intrínseca. O que é a motivação intrínseca? Eu amo, adoro o que faço, né? Amarro o que faz. Trabalhar sem recompensa, eu faço porque eu gosto. Um alto nível de envolvimento pessoal, que é o flow,
e um sentimento de autossatisfação. Eu gosto de estar fazendo aquilo. O critério de produção é uma coisa interna, né? Eu vou fazendo até eu achar que está bom. Um alto nível de concentração e perda da noção da hora. Então, essas características são características de alta motivação intrínseca e o estado de flow. Então, eu me concentro, a produtividade é um critério interno, quer dizer, eu não dependo do outro, dizer, tá bom, porque eu quero fazer mais, eu quero fazer isso, é muito interessante, eu quero trabalhar, eu tenho certeza que esse negócio vai ficar bom. Então, um parâmetro é você. Tá? Então, por isso que a produtividade, o critério interno é você. E você está muito envolvido. E isso lhe dá autossatisfação. E agora, e o ambiente? Mas como é que é o ambiente? Que tipo de ambiente vai me facilitar eu gerar essa criatividade? Qual o tipo de ambiente? Tá? E aí, como que eu posso, nesse ambiente, estimular a imaginação? Como é que pode ser? Como é que eu posso fazer um ambiente criativo para as pessoas que eu gosto, para as pessoas da minha família, ou na escola, no trabalho? Como é que eu posso estimular a imaginação das pessoas para que elas se tornem mais criativas, para que essas pessoas possam gerar novas ideias ou até inovação, né? Se for o caso de adultos. Os ambientes criativos, gente, podem ser na escola, né? Através dos professores, podem ser, né? Na família, que são os ambientes mais importantes da formação de uma pessoa. Então, desde a criança ao brincar, os brinquedos, a gente tem discutido muito a necessidade do brincar. Já Piaget já dizia, né, que o brincar é um processo que você está pensando, desenvolvendo o seu pensamento, então brincar é essencial. E o brincar pode ser em qualquer faixa etária. Tá? Você vê adultos aqui brincando com as ideias. Então, brincar não é só quando eu estou lá no maternal. Brincar em qualquer faixa etária, ele vai te levar a pensar, né, a jogar com novas ideias. E a família também. Se a família estimula esse brincar, a criança vê que ela pode ter novas ideias. Agora, uma escola, uma família que diga, não faça isso, não faça aquilo, isso não está certo, não está errado, isso também vai cercear a sua criatividade. Então, a importância do ambiente, como mostrei ali para vocês, é central. Eu posso ter, né, vamos dizer, uma alta inteligência que não está ligada, alta inteligência não está ligada com alta criatividade, a relação é muito pouca entre inteligência e criatividade, a gente tem visto isso. E, se eu não tenho esse ambiente criativo, vou estar cada vez mais bloqueando a minha criatividade. E as pesquisas têm trazido que as crianças entram na escola, eu mesmo tenho uma pesquisa sobre isso, eu comparei crianças, eu fiz essa pesquisa em Minas, as crianças entrando na escola, independente se é escola pública ou particular, olhei a criatividade com figuras e desenhos, né? Criatividade de palavras, e vi que não existia diferença entre escola pública e particular. A partir do 4º, 5º ano, existe uma queda na criatividade, tanto na escola pública e particular, principalmente na escola pública. E as pessoas, assim, continuam, assim, não existe uma retomada parecida com que quando foi entrada na escola. Isso é preocupante, ou seja, a escola ela vai formatando, ela quer a resposta certa. Ela não quer que você faça divergência, pensamento divergente, ela quer um pensamento convergente, a resposta que está no livro. E isso aí vai cada vez mais perdendo a sua criatividade, limitando a sua criatividade. Esse é um assunto que a professora Janete vai falar um pouquinho mais. E aí também a gente tem que colocar isso para vocês, numa questão mais ambiental, né? Qual o papel da escola para mudar o futuro da sociedade? Então, nós, como educadores, sejam educadores na família, somos educadores no ciclo que a gente trabalha, ou educadores na escola, ou na universidade, qual é o papel da escola? Qual é o meu papel para estimular essas crianças, esses jovens, a mudar a sociedade como um todo, os mais diferentes tipos de problemas que ela tem. Então, a escola exerce um papel central aí. Eu vou agradeço essa parte aqui de vocês, está aqui meu e-mail na PUC, e vou deixar, então, agora a professora Janete para continuar falando sobre essa área da educação, que é central quando a gente fala sobre escola criativa, sobre trabalhos criativos, sobre a importância da mentoria, e agora, Janete, comece aí contando para o pessoal o que você tem pesquisado e descoberto. Agradeço a vocês. Depois a gente conversa mais se tiver dúvidas. Ok, só um momentinho.
E eu já vou compartilhar aqui. Desculpa, só um momentinho, professora. Ok. Por alguma razão, está entrando outro arquivo no lugar do que a gente tinha originalmente planejado. Vamos novamente. Ok. Na janela. Agora está indo. Ótimo. Okay. Muito bom. Então, nós ouvimos aqui a professora Solange dando uma bela introdução, né, sobre essa temática tão interessante da criatividade. E coube a mim, então, fazer aí como se fosse uma aplicação, né, professora, daquilo que nós temos visto, mais especificamente relatando a mentoria e a estimulação, a mentoria como estimulação da criatividade. Né? Então, nós tivemos aí a oportunidade de fazer pesquisas nessa área, alguns estudos juntos, e, na verdade, a minha apresentação vai ser um pouco diferente da professora Solange, no sentido de que nós vamos apresentar, de certa forma, um relato, ou parte de um relato de uma pesquisa, né, colocando em prática essa temática da mentoria como estimulação da criatividade. Bom, primeiramente, eu gostaria de apresentar, para aqueles que talvez não tenham ou tem pouco conhecimento, ou não tem uma ideia muito ampla do que seria a mentoria, né? Eu vou dividir a mentoria em dois momentos, ou dois conceitos. Primeiramente, eu vou abordar a mentoria como um conceito tradicional, e a mentoria mais atual, como nós temos visto a mentoria de forma mais atual. Bom, a mentoria, no conceito tradicional, ela trata de uma relação diádica, no sentido de ser uma relação de duas pessoas, né? Normalmente, esta relação ela é de um longo prazo e ela envolve duas pessoas, normalmente uma mais experiente e a outra menos experiente. Inclusive, há alguns autores que se referem no sentido de que essa pessoa mais experiente, ela é inclusive mais velha. Mas hoje nós temos já ampliado o conceito e, por vezes, nós temos pessoas muito jovens, especialmente na área de tecnologia, algumas áreas mais atuais, sendo mentores de pessoas mais velhas, no caso, mais experientes, né? Então, de certa forma, nós estamos tratando aqui de uma pessoa mais experiente em determinada área e outra mais jovens ou menos experiente, né? Então, visando com isso o desenvolvimento da pessoa nas mais diversas áreas. No entanto, a ênfase ela vai recair sobre o desenvolvimento profissional, e daí nós vamos ampliar, acadêmico e no aspecto pessoal. Bom, onde está a origem dessa temática da mentoria do talento? É bastante interessante. Lá na Grécia Antiga, no século VIII, inclusive antes de Cristo, né? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do poema épico de Homero, né? Da Odisseia, as aventuras de Ulisses. É interessante que neste enredo, neste poema, nós encontramos ali a história, o próprio Ulisses, então, que era o grande rei, né, de então, casado com Penélope, e ele se retira da sua terra e vai lutar nas guerras de Troia, e neste período, neste momento, ele deixa o seu filho, Telêmaco, sob os cuidados de alguém de muita confiança, chamado mentor. O que o mentor faz? Nesse período, ele está ali, ele educa, ele ajuda, nesse processo de crescimento de mentor, ou melhor, de Telêmaco. Mas Telêmaco começa a ficar preocupado. Poxa, eu preciso ir buscar o meu pai, porque os interessados estão tanto querendo a mão de minha mãe, como querendo tomar conta do reino. É aí, então, que mentor fala, você não vai sozinho, Telêmaco, eu vou junto. E neste processo, então, de adolescência, jovem, mentor vai junto e é como se Telêmaco tivesse um boom de desenvolvimento por este acompanhamento de mentor. É interessante que esta história ganha o coração da nobreza de então, das famílias, e muitas pessoas passam a querer este modelo de educação para os seus próprios filhos.
Então, está aí uma origem do conceito, uma ideia apenas para nós ampliarmos um pouquinho, né, de onde veio. No entanto, a mentoria atual no Brasil, nós vemos de uma forma assim, bastante acentuada num contexto organizacional, especialmente, e menos no contexto educacional, por enquanto, né, porque nós estamos aí torcendo para que este contexto cada vez mais ele venha estar presente no contexto educacional. Então, nós poderíamos dizer que a mentoria, através de uma conceituação mais atual, ela é muito mais ampla, né? Ela vai desenvolver, sim, o aspecto intelectual, psicológico, afetivo, mas a partir de encontros. E estes encontros, diferentemente de um conceito mais tradicional, por vezes ele não é tão longo. Ele, às vezes, é específico, né? Ele tem um prazo razoável, inclusive. E nesse encontro ou neste acordo, ambos assumem, então, a responsabilidade do seu papel. Sim, ambos têm o seu papel. O mentor tem o seu papel diante do mentoriado e o mentoriado tem os seus papéis, o seu papel diante do mentor. Bom, atualmente nós também nos referimos a diversos tipos de relação de mentoria. Por exemplo, uma relação formal ou informal, sistematizada, pode ser apenas de uma pessoa, pode ser um grupo. Ok, que tal nós termos uma pessoa para nos ajudarmos em determinado assunto, para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos nesta área? Pode ser um mentor e aí um grupo de pessoas, né? Então, pode ser voluntária ou obrigatória, pré-determinada e ao vivo ou virtual, no caso nós chamamos de mentoring. Olha que interessante, né? Eu posso estar aqui, professora, em Brasília, e a professora Solange lá em Campinas, e nós continuamos com o trabalho de mentoria. Mas, por sua vez, essa mentoria pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. Né? É um recurso bastante interessante aí neste processo de desenvolvimento do jovem, do adolescente, mas de todos nós. Né? É interessante nós focarmos e entendermos quais são as funções da mentoria, as funções específicas. Basicamente, estamos falando de uma função psicossocial que aprimora o senso de competência, a clareza de identidade. Imaginem, queridos, o benefício de tudo isso para um jovem, para alguém que está nesse processo de desenvolvimento, né? Então, basicamente, quando nós falamos na função psicossocial, estamos falando de questões comportamentais. Por sua vez, quando nós nos referimos à segunda função de mentoria, nós estamos falando de orientação profissional ou de carreira. Ou seja, esse processo de acompanhamento, de ajuda, de apoio, ele promete, aí, visa garantir a aprendizagem do papel profissional e acadêmico nesse processo de formação. É sabido que em muitas universidades americanas e outros países, né, mais adiantado, poderíamos dizer, muitos alunos buscam a mentoria de seus professores, né, dos docentes que estão ali muito próximos a eles. Bom, nós temos então aqui, poderíamos, de certa forma, levantar um problema, foi o que nós fizemos no início da nossa pesquisa, né? E esse problema, de certa forma, ele continha o seguinte, que a educação deve estar atenta para a questão de que há crianças e jovens, pessoas de forma geral, que aparentemente, olhem só, aparentemente não prometem muita coisa. Você olha, poxa, é aquilo, né? Ela não vai se desenvolver mais do que isso. No entanto, essa autora diz que eles são ricamente dotados dos mais diversos tipos de talento. Olha que interessante. E não aproveitados, não desenvolvidos, entre eles, toda essa criatividade do qual a professora Solange está falando, né? Permanecendo, por vezes, sem serem identificados, acompanhados, desenvolvidos. Por quê? Pela falta, muitas vezes, do discernimento de seus professores, de acompanhar mais especificamente essas habilidades, esses talentos, essas áreas tão ricas que nós podemos ver. Então, queridos, se nós podemos perguntar, ok, eu gostaria de ser um mentor, quais seriam as características? Nós não vamos em todas elas, mas eu coloquei aqui uma lista enorme delas, apenas para vocês verem que muitos de nós, muitos de vocês podemos ser
mentores. Nós não precisamos, nós não vamos precisar ter uma formação específica para isso, mas algumas características são necessárias. Por exemplo, ter um comprometimento com o seu papel, com a sua área, com aquilo que você faz, fazer com o coração, estar envolvido, fazer com que o aluno se motive, aceitar o seu mentee, o seu mentoriado, né, com as suas características e aproveitar essas características. E a professora Solange faz isso muito bem, né, professora Solange? Muitos dos seus orientandos chegam ali, né, com as suas características determinadas, e a professora Solange aproveita aqui esse aspecto, esse talento, essa habilidade. É impressionante, nós vemos isso entre os nossos colegas, né, com as mais diversas habilidades, sendo muito bem aproveitados nesse laboratório ali que a professora Solange coordena. Então, entre outros aspectos, ele precisa ter habilidade em fornecer ajuda. Percebam, queridos, são características que estão ao nosso alcance, estão ao alcance de todo professor, visto que eles têm as suas especialidades, as suas áreas, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho. Ele também vai buscar estratégias para o desejo e a necessidade de mudar, de inovar. Ele precisa ser eficaz no seu contato interpessoal, trabalhar com isso, procurar se desenvolver, porque ele vai acabar impactando e influenciando o seu mentoriado. Ser motivador e assim por diante, nós temos e a lista continua. Percebam, então, queridos, que são características viáveis que nós podemos desenvolver para, da mesma forma, trabalhar nos nossos mentoriados. Olha que interessante, o mentor entusiasmado, o que ele faz? Ele entusiasma os seus alunos. Aquele que é motivado, motiva. O que é sereno, tranquiliza. O que pensa, faz pensar. Da mesma forma, ao contrário, um mentor, um professor aborrecido, ele aborrece. Um professor amargo, ele amarga. A sua qualidade é igual ao seu compromisso. Então, outro aspecto nós precisamos analisar, por que os alunos precisam hoje de mentoria? Por que eles precisam de um professor mentor? Inicialmente, nós analisamos e encontramos alguns dos aspectos, mas essa lista foi ficando cada vez mais ampla. Basicamente, nós poderíamos dizer que atualmente os adolescentes, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles passam muito tempo com um grupo de pares. E o que acontece diante desse grupo de pares? Eles têm, muitos deles, características muito parecidas e acabam reforçando, então, queridos, um ciclo de organização das mesmas relações interpessoais em que as oportunidades de convivência com alguém, com uma pessoa significativa, com uma pessoa que pode redirecionar, que pode mostrar caminhos diferentes, se tornam cada vez menores. Outros motivos ainda do porquê é importante é que a mentoria de alguém mais experiente pode oferecer apoio socioemocional, suporte instrumental, promoção de autodeterminação. Outro aspecto é que crescer não é fácil. E nós sabemos, se nós voltarmos aí na nossa infância, no nosso processo de desenvolvimento, não foi fácil, não é mesmo? Vários aspectos aí, e são muitos obstáculos. Por exemplo, muitos alunos, muitos estudantes jovens são inexperientes, precisam de ajuda, de apoio, às vezes têm dificuldades, às vezes têm transtornos de aprendizagem, problemas de saúde, problemas emocionais, ritmo lento. Olha, em quanta coisa, em quantos aspectos o mentor pode atuar com o propósito de ajudar a desenvolver, né? E tantos outros aspectos aqui que eu aumentei a lista. Eu queria mostrar para vocês também rapidamente alguns exemplos de mentoria muito famosa na história, né? Entre eles aí estão talvez uma das trilogias mais famosas, né? Onde Sócrates foi aí um mentor de Platão, Platão mentor de Aristóteles, Aristóteles mentoriou Alexandre o Grande, mas infelizmente Alexandre o Grande faleceu muito cedo. Hoje nós colhemos em várias áreas, não apenas da filosofia, mas da psicologia, da antropologia, resultado significativo desta mentoria, onde alguém se propôs a tomar o outro para ajudar a desenvolver características criativas, aspectos dos mais diversos tipos de talentos e de habilidades, e dar sequência e reconhecer.
Então, e mais recentemente, talvez na nossa era poderíamos usar essa expressão, nós temos outras mentorias, né? Existem aí, se vocês buscarem em alguns sites, né? Digitarem lá The Mentor Hall of Fame, vocês vão encontrar diversas outras mentorias famosas na história, né? Entre elas Christian Dior, Yves Saint Laurent, Fidel Castro. Então, eles estão presentes nas mais diversas áreas. Imagine o que pode ser feito, então, num contexto educacional. Bem, queridos, então a ideia de ter alguém para guiar por um caminho de uma estreita relação tem exercido aí uma grande influência sobre os sistemas educativos ao longo dos séculos. E nós temos percebido isso cada vez mais. A professora Solange mostrou ali um impacto que pode ser exercido, por exemplo, diante da disposição, da disponibilidade de você desenvolver, despertar, trabalhar a criatividade, por exemplo, né? E entre as experiências mais significativas que um estudante pode ter é a exposição a um mentor. Queridos, é impressionante. Essa pesquisa que nós fizemos com a professora Solange envolvendo a mentoria, onde um grupo de alunos foi selecionado para participar de mentoria, eles acabaram contando para outros que eles tinham um mentor. E isso causou, inclusive, um certo desconforto, visto que nós não dávamos conta de buscar professores para mentorear tantos alunos, né? Então, é uma experiência significativa, porque essa pessoa vai compartilhar aquilo que é de mais precioso para ela, tantos anos de estudo, muitas vezes, né, para você adquirir certas habilidades. Então, compartilhar valores, interesses, tempo, talento, é um privilégio que acaba beneficiando não apenas o mentoriado, mas o mentor por essa partilha, né? Então, a mentoria ela vai contribuir para o desenvolvimento saudável, visto que estamos lidando com essa temática da saúde mental. Ela vai tornar as pessoas, os mentoriados, muito mais confiantes, melhorar as notas, atitudes sobre a escola, melhorar comportamentos em sala de aula, reduzir ausências, conviver melhor com a família e amigos. Tantos benefícios. E agora, então, partindo para o final e mostrando um pouquinho dessa pesquisa, olha que interessante. Quando nós lidamos com alunos, quando nós trabalhamos com os alunos criativos, talentosos, alunos que têm habilidades que se destacam, né? É um equívoco, queridos e prezados ouvintes, nós pensarmos em estudantes, é um equívoco pensar que estudantes, por mais talentosos que sejam, podem progredir sozinhos. Eles conseguem, sim, até dominar certos conteúdos educacionais e pessoais sem muita ajuda, mas eles dominariam muito melhor caso contassem com um mentor. Então, muitas vezes o aborrecimento, ainda falando desses alunos, né, talentosos, eles provêm da falta de desafio que alguém pode colocar para eles, seja na sala de aula, seja um mentor do aspecto social, alguém que esteja fazendo um trabalho voluntário, por exemplo, na escola, como um mentor, né? Então, a mentoria proporciona não apenas desafios, mas amadurecimento, exploração de carreira, satisfação, por conseguir aplicar tudo aquilo que eles têm nesse processo. Então, quase todo mundo, essa é uma pesquisa que foi mostrada, muitas pessoas gostariam, né, de deixar uma herança para a próxima geração, para a geração seguinte. E esse desejo cresce à medida que nós envelhecemos. Esta afirmação foi obtida dos estudiosos do desenvolvimento humano, quando nós tratamos ali das últimas fases, dos últimos níveis, das suas fases do desenvolvimento humano, nós observamos, então, essa percepção. E a mentoria para essa faixa etária mais madura seria um meio de satisfazer aí essa vontade de deixar uma herança, de deixar um legado para a próxima geração. Então, nós pressupomos de que existe a existência de figuras adultas, não parentais positivas, mas podem ser parentais inicialmente, né? Na vida de crianças e adolescentes, pode servir, sim, como um fator importante e promissor para o desenvolvimento psicossocial. A Organização Mundial de Saúde tem destacado a mentoria como uma das abordagens mais significativas
também, além da educação, na terapia familiar e na educação parental. E nós temos inúmeros estudos que vêm mostrando aí a quantidade de agências que trabalham com a mentoria, né? Mais de 4.500 agências só nos Estados Unidos trabalham com programas de mentorias para exercer essa mentoria, especialmente no contexto educacional. Né? E aí nós temos outras informações, como vocês podem ver, mais de 2,5 milhões de jovens estão enquadrados em programas de mentoria. Queridos, não é à toa que o nosso país deixa de crescer, de se desenvolver em muitas áreas. Nós precisamos aprender com os nossos vizinhos, com outros países também, né? E entre os programas, se alguém tiver curiosidade de conhecer algum dos programas mais consistentes nos Estados Unidos, se encontra o Big Brothers, Big Sisters of America, né? Então, ele é de uma organização sem fins lucrativos e eles mostram aí como ajudar crianças a alcançar o seu potencial nas mais diferentes áreas. Entre alguns dos resultados obtidos em diversos estudos, nós observamos, por exemplo, em um deles, 46% menos dos jovens menos propensos a usar drogas, usar álcool, de não querer ir à escola, ou seja, eu quero voltar e tenho vontade de me dedicar, né? 37 menos propensos de matar aulas, de bater em alguém. Aqui nós estamos falando, queridos ouvintes, do aspecto psicossocial. Imagine a quantidade de estudos, e eu diria que numa outra oportunidade seria muito interessante abordar essa temática, né? Quantos outros benefícios nós poderíamos obter? Por exemplo, desempenho, atitudes relacionadas à escola, comportamentos problemáticos e assim por diante. Bem, então, olhem, eu selecionei pelo menos 9 justificativas aqui do porquê é importante trazermos a mentoria para o contexto escolar. E entre essas justificativas todas, que nós não precisamos abordar cada uma delas, apenas para mostrar como elas estão presentes, está aí a questão de você poder mentorear o talento do estudante. E nós, então, fizemos um estudo com a professora Solange, onde, primeiramente, nós trabalhamos com todos os alunos, aplicamos os mais diversos tipos de testes, nós também fizemos uso da percepção dos professores e outros instrumentos para identificarmos alunos talentosos, mas os alunos também que se sobressaíam no sentido de identificarmos como, inclusive, possuindo altas habilidades. E neste grupo, então, após selecionarmos professores que iriam trabalhar especificamente com esses alunos identificados como talentosos nas mais diversas áreas, entre elas uma grande ênfase na criatividade, nós então sugerimos um programa de mentoria. E dentro deste programa, vários encontros destacando cada uma dessas fases, né? Entre elas a identificação, o desenvolvimento de talento, tinha como objetivo as atividades propostas, engajar o mentoriado no projeto de mentoria. Então, foi feita toda uma abordagem inicial, de forma que eles entendessem o propósito daquele ali, tanto os professores quanto os alunos. A seguir, nós fizemos um check-up ideal e real, ou seja, o reconhecimento do próprio potencial, mas também as limitações de todos aqueles que estavam presentes. Inclusive, nós incluímos um grupo de pessoas, de alunos, que não estavam, que não foram classificados como possuindo um talento de destaque ou uma alta habilidade, né? E já adiantando esse dado, que ele não faz parte aqui, foi impressionante como todos os alunos acabaram se desenvolvendo, acabaram apontando e trazendo resultados significativos no desenvolvimento da criatividade. E em outras áreas, como barreiras que impedem a manifestação de talento. E a seguir, então, nós fomos dando a oportunidade para a expressão do potencial e do talento, onde cada aluno, com acompanhamento dos professores, nós orientamos os professores e eles aplicaram, então, todas este programa nos alunos, né? Então, esses professores oportunizaram os alunos de manifestar os seus talentos nas mais diversas áreas, especialmente a área da criatividade.
Então, eles apresentaram as atividades, eles prepararam, os professores acompanharam, eles explicaram, apresentaram essas atividades nas mais diferentes oficinas e, finalmente, fizeram a avaliação de tudo aquilo que eles receberam, porque essa mentoria acabou abarcando não apenas um programa em si, mas os alunos acabaram trabalhando com os professores, mesmo no contexto educacional. Buscavam orientação dos professores para, inclusive, orientá-los em relação a determinadas atividades do dia a dia. Ou seja, aquilo que era inicialmente o propósito de oferecer um programa específico de mentoria, acabou abrangendo um contexto de amizade, de relação com esses professores, o que apontou nos estudos e foi extremamente benéfico. E apenas os 2 últimos slides aqui, dando uma ideia, né, daquilo que nós obtivemos nesse pequeno recorte dessa pesquisa. Então, com relação à percepção sobre a expectativa de participar de um programa de mentoria, o programa de mentoria auxiliou na identificação do potencial de praticamente todos os estudantes. Queridos ouvintes, era impressionante ouvirmos alunos que eram extremamente talentosos, era fácil identificar. Nós também fizemos uso do boletim, eram alunos brilhantes, e não apenas, não queremos dizer apenas que a nota quer dizer, mostra apenas isso, porque vários alunos identificados como talentosos, eles não tinham boas notas, ou seja, nós não poderíamos ver isso em termos de nota, né? Mas foi possível verificar que todos eles, de forma geral, disseram que o programa de mentoria o ajudou a saber qual era o seu potencial, qual era o seu talento, no que eles eram bons, né? Outro aspecto foi a percepção de ser ou não talentosos na área da criatividade, na área intelectual. 51% reconheceu ser talentoso de alguma forma. Infelizmente, nós encontramos alunos que diziam que não eram talentosos em nenhuma área. E nós mostramos para eles, de acordo com os testes, toda a avaliação que nós fizemos, que apontavam áreas onde eles eram extremamente talentosos. E o interesse da escola em trabalhar os talentos na área da criatividade intelectual, inclusive nós obtivemos aqui 44% dos alunos dizendo que esta escola, que era a escola que nós trabalhamos aplicando o teste, a escola tinha um grande interesse em desenvolver o talento, o potencial, e nós identificamos que sim. Inclusive, tinha um momento onde esses alunos recebiam medalhas pelo desempenho, pelos mais diversos talentos que eles eram identificados nessa escola. E sobre ser mentoriado em relação ao futuro profissional, olhem só, a segunda função da mentoria, 45% considerou o apoio de alguém experiente fundamental. Outros usaram palavras como é importante, eu acho que isso é muito bom, mas 45% considerou como fundamental para o seu desenvolvimento e crescimento. E situações ou fatos onde deixam motivado a criar e aprender. Então, eu resumi aqui, mas esses alunos disseram que diferentes estratégias, recursos, dinâmicas, métodos, metodologias variadas ajudavam os alunos a estarem mais motivados a desenvolverem o seu talento criativo, o seu talento intelectual. E, finalmente, o talento criativo acadêmico, nós perguntamos se ele era reconhecido, se ele era valorizado no ambiente educacional, mas também no lar. E 33% apenas afirmou que a escola reconhece o seu talento. Isso aqui nos deixou bastante preocupados, visto que nós temos depoimentos de alunos que disseram que nunca alguém disse que ele era talentoso em determinada área. E nós vimos pelo depoimento neste caso, estou me referindo aos pais, por exemplo, mas colegas diziam que eles eram extremamente inteligentes, e professores também, mas no lar eles não recebiam nenhum tipo de recompensa ou de elogio que fosse. Mas o mesmo aconteceu com relação à escola, nenhum professor tinha destacado ou levantado esses aspectos como significativos. E, finalmente, então, a percepção dos professores que participaram do programa de mentoria, eles disseram que é papel do professor, eles chegaram à conclusão de que é papel do professor mentor. Olhem só, ele se chamava, eu sou o professor mentor.
identificar talentos nos estudantes, motivá-los, reconhecer o seu esforço, desempenho, corrigir e direcionar. Outro aspecto, outra percepção obtida é seu papel, ou seja, papel do professor, o desejo de crescimento e realização do aluno, ou seja, valorizar esse desejo de crescimento, construir um clima de aprendizagem, orientar o interesse por boas leituras e diferentes experiências. Outra percepção, o professor percebeu que o aluno aprecia a sua aproximação, a sua disposição para ajudar, estar atento aos que se sentem inferiores, inclusive. Olha que interessante essa observação. E, finalmente, os professores concluíram, através da percepção que nós obtivemos, que é seu papel ensinar o aluno a fazer pergunta certa, direcionar, orientar, parar em algum momento. Você quer dizer isso? Seria mais ou menos isso que os alunos expressaram. Suprir a necessidade de conhecimento dos talentosos e de preocupar-se com ele, conhecendo suas características e, acima de tudo, ajudar os alunos a desenvolver a criatividade, visto que os resultados obtidos deste momento, deste período onde eles estiveram juntos, foi extremamente significativo. Seria isso, então, de minha parte. Passei alguns minutinhos ali. Eu agradeço, então, pela oportunidade aqui dessa participação. Agradecer a Janete aqui, né? Agradecer a Janete. Eu acho que toda assim, a sua animação, a sua expressão mostra como foi positivo, né? Ter trabalhado com esses professores, né? Mostrando também que, na verdade, quando a gente faz esse trabalho, né, Janete, a gente está fazendo um empoderamento do professor, né? Mostrando a importância que ele tem na formação do aluno. Que às vezes o professor se sente muito desprestigiado, né? O que eu posso fazer? Ele tem problema em casa, ele não quer fazer. No momento que a gente dá, basicamente, uma consultoria, né? Uma consultoria a esse professor, como estimular o talento, o poder que ele tem, a influência que ele tem sobre a vida do estudante, tudo isso, o professor se sente mais forte. Exatamente. Pode fazer uma diferença, né, Janete? Então, valoriza o professor, inclusive, né? Porque ele acaba saindo daquela rotina, daquela estratégia fixa que ele normalmente está ali para cumprir, e ele acaba, professora Solange, vendo a extensão e a possibilidade do quanto ele pode afetar positivamente, influenciar positivamente este aluno, né? Isso é extremamente significativo. E passa também, né, Janete, eu acho que passa a questão amplia, né, o papel do professor, que ele não é só passar conteúdo, ele dá força para o estudante. Eu acho que é basicamente isso, dá força para o estudante para ir para frente, eu sei que ele pode. Exatamente. E é isso aí que eu acho que faz a diferença, né? O aluno sentir que o professor acredita nele, que está estimulando ele, e o professor, né, recebe aí do consultor, do psicólogo, do educador, do orientador, diz: você pode, você faz a diferença. Então, na verdade, é um ciclo de saúde mental, que a gente trabalha com psicologia positiva o tempo todo, né, Janete? O tempo todo a gente está mostrando, você é capaz, você consegue, vamos ter uma visão otimista, né, desse futuro que você. Você é bom nisso, né? Olha, é importante que você fortaleça essas habilidades. Muitas vezes, especialmente os jovens e adolescentes, não têm muito direcionamento. Exatamente. Eles se menosprezam, inclusive, considerando de pouco valor algumas características que nós adultos, né, o professor, consegue perceber o impacto daquela habilidade, daquele potencial no futuro, por exemplo, e ele não tem essa condição de ver, né? De visualizar esse futuro. E o professor passa a perceber melhor os talentos dos alunos, né? Isso foi uma coisa também que você viu, né? Quando a gente vai procurar um potencial, a gente começa, vamos ver que potencial que ele tem, vamos identificar, né? Vamos apostar nesse potencial. Então, o professor também começa a perceber melhor os alunos, né? Então, é uma corrente de psicologia positiva, uma corrente do bem-estar, do otimismo, da criatividade. Vamos levar a saúde mental aqui na sala de aula. Então, não é mais a gente sai daquela visão do professor repressor, gritando e só vendo o que você fez de errado, né?
que você fez de errado na prova, o que você fez de errado aqui, mas o que você poderia fazer, quão importante é o que você faz, e tem uma visão totalmente diferente, né? Sim, exatamente. É um grande benefício para um desenvolvimento integral do aluno, né, professora? Em todas as áreas aí. Você percebe essa possibilidade e que está nas mãos dos professores e que, infelizmente, muitas vezes ele não usufrui dessa possibilidade de atuação na vida de um aluno, de fazer a diferença na vida deste aluno, de deixar um legado. Isso é fundamental, né? Marcar a vida daquele aluno. E nós sabemos, eu já fiz alguns exercícios com os alunos, por exemplo, de perguntar que professor marcou a sua vida de alguma forma e por quê? E nós vemos nesses diálogos, né, tratando da questão da mentoria, do legado, normalmente está este reconhecimento. Este professor reconheceu o meu potencial, reconheceu o meu talento, isso fez a diferença na minha vida. É extremamente benéfico para a saúde mental e para a saúde integral como um todo, né, professora Solange? E outra coisa que nós percebemos foi a questão do ambiente. Como que esse trabalho, apesar de ser feito com um grupo de alunos, como que contaminou a escola, né, Janete? Sim. Como que a escola se tornou um ambiente criativo. Nós queremos fazer isso também. Os alunos estão gostando tanto que nós queremos fazer isso também. Não foi? Sim. Então, a escola se tornou, contaminou, né? Vamos querer melhorar o nosso trabalho com os alunos, vamos querer ser mentores, vamos querer Exatamente. Ser mentores, né? Então, é um ambiente, né? É um ambiente. Tantos alunos, né? Com certeza, há muitos estudantes que têm como primeiro mentor os pais, né? Ou como primeiros mentores os pais, que os direcionam muito bem. Mas, infelizmente, não são todos os alunos, diria que são poucos, que têm essa oportunidade de um direcionamento, né? Exatamente. Muitos vão aprender a estudar, ou vão desenvolver certas habilidades na fase adulta, né? Infelizmente, porque nesse processo, se os pais não reconhecem, a escola não reconhece, realmente, ele, em algum momento, né, ele vai tatear a vida, poderíamos dizer assim, né, professora, até encontrar o seu lugar no mundo. Por que não fazermos, por que não ajudarmos, por que não exercermos, né, esse papel tão significativo? E uma coisa que você mostrou, né, porque você pode ter mentores em diferentes pontos da vida, né, os pais são sempre os primeiros, mas depois você pode ter outros mentores, e a falta de mentores fica perdido. Né? Que profissão que eu escolho, mas eu não tenho ninguém, o que será que eu tenho? Né? A questão até que nós escrevemos um capítulo de livro, né? E estamos agora com outra aí, né? Saindo aí, né, Janete? Falando sobre isso, é a questão que você pergunta, mas quais são meus talentos? O que eu dou? O que eu tenho habilidade? Ninguém nunca me falou nada, as pessoas só me dizem o que eu não sei fazer, o que eu sou ruim. Tá? Exatamente. As pessoas não reconhecem o que eu sou bom. Né? Exatamente. Então, professor, a gente tem aquela visão do professor tradicional, você não sabe escrever direito, você erra muito, o tempo todo, o que eu não sei fazer. Mas Exatamente. o que eu sou bom fazer? Então, se o que eu sou bom fazer vai me, inclusive, direcionar, como você mesmo trouxe, para uma profissão, para o escolha do futuro. Olha, você fala bem, olha, você se comunica bem com o outro, olha, enfim, né? O professor encontrando talentos que aquilo vão te ajudar na escolha profissional. Exatamente. E é o que acontece, é uma realidade, né, professora? Tantos alunos que chegam no terceiro ano do ensino médio, né, já com 17, 18 anos, muitos vão dar um tempo para descobrir o que eles querem, ou seja, passaram todo o período educacional, infelizmente, sem trabalhar esse aspecto tão significativo, que de alguma forma é o que vai levá-lo a viver, a sobreviver, né, daqui o resto da sua vida. O resto da vida, né? Então, são esses talentos. Então, quando a gente fala, né, no professor, claro que a gente tem que dar um apoio ao professor, que a formação do professor, eu não sei, né, quantos estariam nos ouvindo, que são dessa área, não permite, não dá essa base ao professor. Né? Por isso, a gente está propondo um trabalho de mentoria, que é através de um psicólogo, um educador, de orientador, que possa ajudar o professor nesse trabalho. Descoberta e estimulação de talentos. Exatamente. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Vai estar gravada a nossa fala aqui, mas mostrar que a educação é o ponto de transformação do indivíduo. Sim. E a educação criativa, a educação apoiada na psicologia positiva, é uma educação que transforma.
E é uma educação que muda o mundo, porque esses são os líderes da sociedade, né? Se a gente não trabalhar com eles, o que vai ser do nosso futuro, né? O futuro da próxima geração. Exatamente, professora. Eles são os responsáveis pelo futuro, né? O futuro pertence a eles, né? O futuro pertence a ele, e a gente tem que traçar esse caminho, né? Nós temos que mostrar esse caminho. E a educação... a educação é o ponto básico, onde a gente pode trabalhar naquele âmbito da sala de aula, quanta coisa a gente pode fazer. Exatamente. Temos o tempo, temos o local, temos os instrumentos, temos tudo, né? É só trabalhar, né, professora? Só trabalhar. Então, eu queria, né, agradecer a participação das pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou à disposição aqui na PUC de Campinas, né? Não sei se a Janete que também quer falar mais alguma coisa também para despedir, mas dizer para vocês que é importante que você acredite no seu papel, né, de multiplicador de talentos, que a gente vai conseguir fazer uma transformação, mesmo que ela seja pouco a pouco, consegue fazer uma contribuição para a sociedade, em termos de psicologia positiva. Então, faço minhas as palavras da professora Solange, da mesma forma, também estou à disposição. Eu trabalho ali, no momento, estou como professora da UNB, mas, caso você queira que eu repita ali o meu e-mail, né, professora, eu creio que tudo bem, é um e-mail público, antigo e público há muito tempo, é janete.soares, com U e com Z, @yahoo.com.br. Estou lá te esperando, caso você queira aí ampliar, queira se envolver, queira alguma informação, inclusive alguma dica de algum material, né, de alguma bibliografia, estou à disposição. Tá bom, eu agradeço, então, esses momentos que nós passamos com vocês, né, passamos um pouco da sua mensagem, temos certeza que você vai refletir um pouco, vai pensar um pouco como você pode também se tornar um mentor, como você pode ajudar outras pessoas a mentorear. Então, uma boa noite a todos vocês. Obrigada. Boa noite, professora.